Deus. Nós já vimos falando isso, mas existe uma arrogância, uma altivez que se levanta contra a palavra de Deus. E esse versículo fala o seguinte, continua dizendo que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Deus. Fale comigo, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Como nós temos estudado, nós viemos falando durante todo esse mês de janeiro sobre metas de saúde mental. E sabe, o livro de Romanos, ele também fala um pouquinho sobre isso. Romanos 12, ele fala, na verdade, que existe uma conexão entre corpo, espírito e alma. Quantos de nós aqui sabemos que nós somos um corpo? Amém? Todos têm um corpo aqui? Amém? Não tem nenhum fantasma aqui não, né? Glória a Deus, aleluia. Todos nós somos um corpo, nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Quantos de nós sabemos que essa carne aqui não vai durar para sempre? Amém? Amém? Então, o livro de Romanos fala um pouco sobre isso, dessa conexão alma, espírito e corpo, mas, como nós temos estudado, nossas mentalidades, elas são um subproduto dos nossos pensamentos. E, meus irmãos, acabamos aceitando como verdades, nós estamos falando isso, coisas que, independente de não serem, nós muitas vezes achamos que são verdades em nossas vidas. Porque essas mentalidades, elas são acumuladas e efetivadas por vários insumos que nós recebemos durante a vida. Como assim, pastor? Eu não entendi. Muitos de nós nos tornamos quem nós somos devido àquilo que nós recebemos durante a infância, daquilo que são falados sobre nós, daquelas coisas que são declaradas sobre nossas vidas, daquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E muitas vezes essas crenças, elas se internalizam em nossas mentes e nós as temos como verdades. Mas sabe, irmãos, nós temos falado sobre esse tema metas de saúde mental, porque nós temos como intuito de ensinarmos a igreja a que possamos viver um ano de 2022, não mais presos às mentalidades, às fortalezas que o diabo levantou sobre nossas vidas. Amém? Amados, muitas vezes nós podemos falar assim, mas pastor, algumas coisas que eu aprendi com a minha avó, e minha avó passou para minha mãe e eu uso. Quantos de nós aqui ouvimos histórias ou aprendemos coisas que nós não sabemos nem porquê? Que nós ouvimos dos nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para a gente. Muita gente não sabe nem o porquê a gente faz isso, mas a gente faz porque a gente ouviu. Então são coisas que muitas vezes nós, assim também ouvimos do inimigo e que muitas vezes nós aceitamos como verdade em nossas vidas. E hoje pela manhã, meus irmãos, eu quero falar com vocês. Nós na semana passada falamos sobre armas que repelem. Nessa manhã nós vamos falar sobre armas que regeneram. Armas que renovam. A palavra de Deus vai nos mostrar hoje que é possível nós renovarmos a nossa mente. Nós vamos ler isso em Romanos 12, verso 1 e 2. Nós aprendemos também em Provérbios 23, 7, que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E nós temos falado sobre isso porque nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não podemos mais vivermos presos nas fortalezas que o inimigo levantou em nossas vidas. Nós falamos na semana passada sobre armas que repelem e nós falamos que nós precisamos jogar fora tudo aquilo que está em nossas mentes, fortalezas que o diabo levantou em nossas mentes, jogarmos fora antes de construirmos trincheiras. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não fizermos isso, nós vamos construir trincheiras, mantendo as fortalezas do inimigo em nossas mentes. Continuando a acreditar em coisas que não são saudáveis, em coisas que não são verdadeiras a respeito daquilo que Deus fala para nós. E sabe, eu gostaria que vocês deixassem suas Bíblias abertas em Romanos 12, 1 e 2, nós vamos ler esse texto. Mas antes de entrarem no texto de Romanos 12, eu gostaria de contar uma breve história para vocês. Existe um escritor muito conhecido, chamado Charles Dickens. E um dos seus grandes livros, que fala sobre grandes expectativas, ele citou a história de uma mulher cuja, no dia do seu casamento, ela estava prestes a se casar com a pessoa que ela amava.
Mas a história conta no livro que ela, embora estava tudo preparado para o seu casamento, no dia do seu casamento, o amor da sua vida não apareceu. Algumas mulheres levantaram o rosto assim, como assim? Sim, o amor de sua vida não apareceu, porque o que aparentemente era o amor da sua vida, na verdade, era um homem que estava tão somente em busca de sua fortuna. Mas mesmo assim, parece que ele caiu na real e não apareceu no casamento. Mas pelo fato dele não ter vindo no casamento, ela teve um colapso mental. E nunca mais tirou o seu vestido de noiva. E é interessante que o seu casamento estava marcado para as 6 da tarde, e todos os relógios da sua casa, ela colocou às 6 da tarde. E assim ficou. E ela viveu o resto de sua vida, a história conta no livro, na dor do passado. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas que talvez não viveram a mesma história que essa mulher viveu, mas que vivem na dor do passado? Que vivem vivendo coisas e momentos que não conseguiram se livrar de situações no passado. Pessoas que não conseguem ter um relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, porque ainda vivem na dor do passado. Quantos de nós conhecemos pessoas que, infelizmente, não falam com seus pais, porque ainda vive na dor do passado, meus irmãos? Eu conheço um jovem, e o conheço muito bem, que viveu 20 anos sem falar com seus pais. Ele se foi embora para o Japão, esse é meu irmão, e ele viveu 20 anos sem falar com os meus pais. Por tão somente um dia, uma única hora, antes dele ir para o Japão, ele discutiu com meu pai. E meu pai falou para ele que não deveria ser feito dessa forma. E ele internalizou isso para ele, e ele passou 20 anos sem falar com meus pais. Até que um dia, ele decidiu ligar para meus pais. Hoje, meus pais, com 80 anos de idade, quando receberam a sua ligação, choraram de alegria ao poder falar com o seu filho. E ao poder ouvir a voz de seus netos, que já tinham quase 10 anos de idade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim, nós vivemos nas mentiras do inferno, e deixamos Satanás criar fortalezas em nossas mentes, e não podemos viver o amanhã porque estamos presos no passado, e na dor que o passado nos causou. E sabe, essa jovem, ela estava presa na rotina traumática que foi gravada em seu cérebro. Existe um grande estudioso chamado Wilder Penfield, e ele foi um estudioso, ele estudou em Oxford, e ele é um neurocirurgião, e ele estudou 1.312 pacientes que tiveram epilepsia, e ele estudou os seus cérebros. E a história conta que, o seu estudo fala que no cérebro de cada um desses pacientes existiam neurovias, sulcos no cérebro, como nós estamos vendo aqui, e a história, e o estudo dele fala que em cada um desses sulcos poderiam ser vistas conexões neurais no seu estudo, onde ele reconhecia, era possível reconhecer cheiro, sabor, o som de uma música. Quantos de nós aqui já nos deparamos ouvindo uma música que nos remete a uma determinada situação no passado? Ou sentindo um cheiro que nos remete à comida que nossas avós fizeram, ou que nossos pais fizeram? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, e esse estudo fala sobre isso. E o muito interessante é que fala o seguinte, que cada repetição, a memória fica arraigada e fica cada vez mais cravado no cérebro, aquele cheiro, aquele sabor, aquele momento. Ou seja, esse estudo estava dizendo que quanto mais nós experimentássemos aquela sensação, o cérebro gravava nele, e isso ficava para sempre. Ou por um determinado momento, até que pudesse ser reprogramado. Quantos de nós aqui já vimos falar na dopamina? Amém? Dopamina é uma substância química que é liberada pelo organismo todas as vezes que nós fazemos algo que dá a sensação de prazer. Algo que dá a sensação de excitação, algo que dá uma sensação boa no corpo. E sabe, esse estudo desse rapaz, ele fala que toda vez que nós fazemos algo, que o cérebro desses pacientes faziam algo
que remetia a um cheiro, a um momento, uma música, o cérebro liberava dopamina na cabeça das pessoas. E muitas vezes, essa dopamina, ela não somente é liberada nas nossas mentes, quando algo bom é realizado. Vou explicar. Existem pessoas que têm a dopamina liberada em seus cérebros quando elas bebem, quando elas usam droga, ou quando elas fazem mal a alguém. Sim, existem pessoas que têm dopamina liberada no cérebro quando elas fazem mal a alguém, quando elas falam mal. Sabe, amados, por quê? Isso acontece porque, na verdade, as pessoas, elas criaram em suas mentes essas vias neurais, essas conexões neurais, e com isso, nem sempre a dopamina é liberada quando algo bom acontece, mas também pode ser liberada quando algo ruim acontece na vida das pessoas. E sabe, nós já estamos acabando essa parte científica aqui do início da ministração, e nós vamos entrar no estudo de Romanos 12, 2. Mas é muito interessante que aqui fala também, em outras palavras, que para mudarmos, o estudo falava que para mudar essas vias neurais, as pessoas precisavam ter novos hábitos. Novos hábitos faziam com que as pessoas essas vias neurais, elas fossem reprogramadas. Nós falamos isso anteriormente, que quando alguém começa a falar mal, e quando você começa a ler a palavra de Deus, e vendo que isso é ruim, e você começa a dominar a sua mente, você começa a não ter mais esses hábitos, você começa a criar novas vias neurais na sua cabeça. E é interessante esse estudo que fala justamente que a palavra de Deus já remete há muito tempo atrás, que nosso cérebro pode ser transformado. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 fala assim, irmãos: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo. Eu vou ler outra versão que fala o seguinte: eu imploro-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Qual é o tipo que Deus quer que ele seja apresentado? Um sacrifício. Irmão, sacrifício é fácil? Não. Mas a palavra de Deus fala o seguinte: que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? A palavra está dizendo que nossas mentes devem ser transformadas, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos transformar. Aquilo que esse cientista tão somente agora descobriu, a Bíblia fala há muito tempo, nós já falamos sobre isso anteriormente. Mas abra comigo, por favor, suas Bíblias em Provérbios 26, 11. E é muito interessante esse versículo, meus irmãos, que a menos que nós reprogramemos nossas mentes, nós nos transformemos, nós vamos viver como fala esse versículo. Provérbios 11, 26 fala o seguinte: como o cão volta ao seu próprio vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Esse versículo parece bem forte, não parece, irmãos? Como o cão volta ao seu próprio vômito, assim o tolo repete a sua tolice. É isso que acontece muitas vezes, meus irmãos, quando nós não entendemos que nós precisamos sermos transformados, nos transformar pela palavra de Deus. Nós voltamos como os cães a revolver o próprio vômito, ou seja, voltamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Voltamos a falar coisas que nós não deveríamos falar. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre armas que renovam. Eu gostaria que vocês falassem comigo essas 3 palavras: meditação, confissão e ação. Essas são as 3 armas que nós vamos usar nessa manhã, meus irmãos, para estudar um pouquinho sobre como podemos, através da arma da renovação, nos livrarmos de coisas que até hoje nos impediam de adorar ao Senhor. Sabe, a meditação, abre sua Bíblia enquanto eu vou falando, em Josué, capítulo 1, verso 8. A meditação, meus irmãos, ela é algo muito interessante, porque ela não é a meditação oriental como nós conhecemos. Talvez não é a meditação japonesa como eu aprendi nas escolas, quando lá eu estava estudando. Não,
ela é bem diferente. A meditação que a palavra fala aqui é o que nós vamos estudar hoje pela manhã, mas antes nós vamos ler Josué 1:8, que fala o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Quanto tempo, irmãos? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meus irmãos, a palavra de Deus fala aqui o seguinte, que nós precisamos, que a palavra de Deus não deve sair da nossa boca, confissão. Que nós devemos meditar nela dia e de noite, meditação. E que nós devemos observar o que está escrito nela, ação. Todos esses três juntos formam uma receita que nós vamos estudar hoje pela manhã, que vai nos ajudar a renovar as nossas mentes. Porque, meus irmãos, como nós falamos, a confissão, a meditação e a ação, elas não são armas mágicas como muitos de nós podemos imaginar. Mas elas são poderosas. Amém? Meus irmãos, elas não são armas que surgem com a varinha mágica do Harry Potter. Não. A palavra de Deus também nos diz que Ele não nos vai transformar, Ele fala transformar-vos. Ou seja, compete a mim e a você agirmos conforme a palavra de Deus fala. Amém? Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Meus irmãos, os pensamentos não intencionais, eles devem ser transformados, devem ser tirados por pensamentos intencionais. Eu vou explicar aqui o seguinte. Uma pesquisa falou que nós somos bombardeados por cerca de 500, meus irmãos. Nem um, nem dois, não. São 500 pensamentos intencionais e intrusos por dia. 500 pensamentos. E o pior ainda, cada pensamento intencional dura cerca de 14 segundos. Quantos de nós aqui talvez já tiveram um pensamento de se suicidar? De se matar? Depressão? Que não vai dar certo? Que aquilo que a palavra de Deus fala não é verdade? Que o seu pai não te ama, que sua mãe não te ama? Quantos de nós já fomos bombardeados por pensamentos como esses? Amém? Será que eu estou sozinho aqui? Sabe, meus irmãos, e se vocês fizerem as contas, são 2 horas de mísseis indesejáveis sendo lançados em nossas mentes todos os dias. Todos os dias nossas mentes são bombardeadas. E sabe, se nós não tivermos armas poderosas para combatermos esses mísseis, esses pensamentos do inimigo, como poderemos sobreviver ao amanhã? E sabe, por isso que precisamos reprogramar, e por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a meditação bíblica. E como eu havia falado, meditação bíblica não é essa meditação onde as pessoas sentam, talvez fazem yoga, faz e toca aquele sino, tim, aí o outro diz, Não é isso não, meu irmão. A meditação que a palavra fala aqui, a meditação bíblica, é uma meditação muito interessante. Especificamente, a palavra meditar, aqui é usada a palavra hebraica que significa ruminar. Quem já ouviu a palavra ruminar aqui? Quem sabe o que significa ruminar? Sabe, muitos de nós talvez não saibam o que significa ruminar, mas ruminar é aquilo que as vacas fazem. Quando elas apanham um punhado de grama, elas colocam na boca, elas mastigam, elas engolem e trazem de volta. Mastigam, engolem e trazem de volta. Coisa linda deve ser, né? Glória a Deus que nós não precisamos fazer isso com nossos alimentos. Mas sabe que existe algo muito interessante nesse processo? Eles fazem isso porque eles precisam fazer a repetição, meus irmãos. E a ideia aqui, meus irmãos, é justamente nós entendermos isso. Que assim como as vacas fazem de pegar um punhado de grama, mastigar, engolir e trazer de volta, a ideia, meus irmãos, é nós arrancarmos a palavra bíblica, né? Nós pegarmos um punhado da palavra bíblica, específica para aquela área que nós estamos precisando. E nós nos agarrarmos a ela, e nós começarmos a renovar nossas mentes, nós vamos pegar a palavra, nós vamos pensar na palavra, nós vamos mastigar a palavra.
nós vamos digerir a palavra e nós vamos trazer de novo a palavra aos nossos pensamentos. Nós vamos pegar a palavra, nós vamos pensar na palavra, nós vamos digerir a palavra e nós vamos trazer de novo a palavra aos nossos pensamentos. Até que essa palavra se torne uma verdade em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Não sei se vocês entendem isso, mas é assim que o diabo ele age contra nós. Ele traz mentiras às nossas mentes que nós, muitas vezes, em vez de meditarmos, pegarmos a palavra do Senhor, digerimos ela e trazemos ela de novo às nossas mentes, para assim tornar uma ação. Não. Nós deixamos que o inimigo faça isso por nós. Nós nos deixamos muitas vezes no automático, fazemos com que coisas que o inimigo colocou em nossas mentes, muitas vezes ficamos remoendo isso por dentro. Aí nós trazemos o nosso pensamento de novo. A gente mastiga isso, engole, e a gente traz nossos pensamentos de novo. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Sabe, mas a palavra de Deus nos fala que a maneira pela qual nós podemos ser livres disso é se nós fizermos diferente daquilo que o diabo nos ensina, ou quer trazer, ou que o mundo quer nos trazer, é se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós pensarmos na palavra de Deus, se nós engolirmos, digerirmos a palavra de Deus e trazermos ela de novo aos nossos pensamentos. Amados, as vacas, os animais, eles fazem isso para ter o máximo de nutrição da grama. Por isso que eles ruminam o alimento. Mas sabe que nós, os cristãos, nós ruminamos na palavra para obter o máximo de benefício espiritual. Quantos de nós conseguem entender isso? Precisamos entender que se nós não meditarmos na palavra, se nós não meditarmos, confessarmos e agirmos segundo a palavra, no dia ruim, sabe o que vai acontecer? Nós vamos voltar aos velhos hábitos. Nós vamos voltar a viver aquilo que nós queríamos largar, mas ainda continuamos tratando como nossos animais de estimações. Nosso pet de estimação. E o benefício da repetição, meus irmãos, do ruminar, é porque é uma repetição. Fale comigo, repetição. E, meus irmãos, o diabo, ele usa de repetições, de mentiras, todo o tempo, para fazer com que essas mentiras se tornem verdade em nossas vidas. Vocês podem estar falando assim, mas pastor, de novo isso. E novamente eu vou falar para vocês, meus irmãos. Talvez vocês não possam entender isso agora, mas quantos de nós entendemos, como já falei algumas vezes, que a vacina ela serve para o momento que nós estivermos doentes? Amém? Se você já está bem com relação a esse assunto, tome isso como uma vacina, para que sirva quando num dia mal você possa abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Amém? Vocês estão aqui hoje? Aleluia, aleluia. Sabe, meus irmãos, abre suas Bíblias, por favor, no livro de Salmo 63, verso 1. E sabe, é muito interessante, algumas pessoas podem perguntar assim, pastor, por que nós devemos meditar na palavra? Uma vez, em uma conversa com o pastor Ricardo, há muito tempo atrás, não sei nem se ele vai se lembrar disso. Eu fui no apartamento dele em Vila Velha, e ele comentou algo que é muito interessante, é uma verdade, meus irmãos. Quantos de nós sabemos que o diabo ele não é tão inteligente quanto ele pensa, quanto a gente imagina? O diabo, meus irmãos, ele não é criativo, ele é repetitivo. Quantos de nós que nascemos agora, achamos que sabemos muita coisa, e ele já está no mundo há quantos anos? Ele é repetitivo, meus irmãos. Ele nada mais, ele usa de artimanhas que ele já viu funcionar em outras pessoas em nossas vidas. E se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos viver as mesmas armadilhas que um dia ele usou há milhares de anos atrás. Eu me lembro muito bem, uma vez, na casa do pastor Ricardo, no apartamento dele, ele virou e falou assim comigo, o pastor Ricardo na época era meu pastor, e ainda é meu pastor, e eu fui na casa dele, ele estava falando comigo o seguinte, ele falou assim, meu filho, sabe que em momentos de dificuldade, o que eu faço para buscar, no momento de dificuldades, eu busco na palavra versículos que me ajudem. Eu me lembro que ele abriu o iPad dele, ele falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Aí estava escrito lá cura. Aí tinha um monte de versículo de cura embaixo ali. Aí ele virou a página, estava escrito dor. Tinha um monte de versículo de dor. Aí ele virou a página escrito amor, um monte de versículo de amor. Você lembra disso?
E sabe, meus irmãos, assim nós devemos fazer, nós devemos nos posicionar na palavra, porque se nós não sabemos o versículo da Bíblia, quando o dia mal surge, como é que nós vamos nos levantar? Amém? Jesus chorou no vale, meus irmãos. Porque você vai chorar junto com ele? Sabe, nós precisamos ter palavras em nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos meditar nelas, nós precisamos viver essas palavras em nossas vidas. Veja o que fala aqui, 63:1, Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te busco. Amados, não sei se vocês perceberam, mas eu acredito que é o melhor momento para nós meditarmos na palavra de Deus é logo cedo pela manhã. Quantos de nós aqui, muitas vezes, pela quantidade de coisa que nós temos que fazer durante o dia, nós já levantamos no automático, trocando de roupa, fazendo um monte de coisa. E muitas vezes não meditamos na palavra. Ou muitas vezes, infelizmente, as pessoas, as primeiras coisas quando se levantam, pegam o seu telefone e vão olhar o WhatsApp, vão olhar o Messenger, vai olhar o Instagram, vai olhar o Facebook, vai olhar o que o William Bonner falou lá na Globo, e não vão nem olhar o que a palavra de Deus fala. E é interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, todas as vezes que Ele foi buscar ao Senhor, Ele buscava o Senhor pela manhã. E é interessante que nós precisamos aprender e ver os exemplos que a palavra de Deus nos mostra, porque se Ele ia pela manhã, meus irmãos, nós devemos buscar o Senhor cedo, porque se nós colocamos um determinado pensamento em nossas mentes, aquilo pode influenciar a nossa vida, o nosso dia. Quantos de nós entendem isso? Que muitas vezes porque nós vemos uma determinada notícia, aquilo lá pode influenciar todo o nosso dia, e aquilo que nós estamos para receber da bênção de Deus, pode não chegar, porque nós fechamos nossos ouvidos, aquilo que a palavra do Espírito Santo de Deus quer falar conosco. E sabe, amados, precisamos renovar as nossas mentes. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Hebreus 10:23. Hebreus 10:23 fala o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Quantos creem que aquele que prometeu é fiel? Talvez algumas pessoas possam falar assim: pastor, como é que eu posso meditar na palavra? Como é que eu posso viver isso que o senhor acabou de falar, de talvez buscar versículos? Eu não conheço a Bíblia toda, eu não sei nem manusear a Bíblia. Quantos aqui tem telefone? Quantos aqui já ouviram falar no Google? Amém? Meus irmãos, se você colocar a palavra lá, cura, no Google, ele vai te trazer todas as escrituras na Bíblia que fala sobre cura. Se você quiser a palavra amor, ele vai trazer todas as palavras amor. E sabe, não é vergonha nós estarmos aprendendo. Não é vergonha nós pedirmos ajuda. Mas nós precisamos, meus irmãos, primeiramente, selecionar escrituras para aqueles momentos que nós possamos estar vivendo. Porque se nós não nos preparamos com as escrituras certas para os momentos certos, nós vamos viver, talvez, lembrando de um versículo pela metade que alguém falou. E sabe, na verdade nós temos uma ferramenta em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus que nós podemos meditar nela. O segundo ponto é estudar a Escritura. Toda vez que aprendemos algo novo, meus irmãos, nossos cérebros, eles fazem novas conexões neurais. Eles se reconectam de novo. Por isso que nós precisamos, muito mais do que nos depararmos a ouvirmos o que as pessoas falam, é ouvir o que a voz do Espírito Santo de Deus fala, o que a palavra de Deus fala. Porque o que a palavra de Deus fala é a verdade, meus irmãos. E nós só vamos tirar esses caminhos antigos, jogarmos fora essas fortalezas do diabo, se nós colocarmos algo novo para dentro. Amém? E é muito interessante, meus irmãos, também, que não somente selecionar uma escritura, estudar a Escritura, nós precisamos escrever a Escritura. Quantos de nós aqui, hoje nem tanto essa geração, mas quantos de nós aqui tínhamos caderno de caligrafia? Não é da minha época não, mas veio isso à mente agora. Amém? O pastor é mais novinho que essa época, mas glória a Deus por isso.
E sabe por que nós fazíamos caligrafia? Porque a professora queria que nós aprendêssemos a escrever bem as letras, não era? E isso fazia com que nós escrevêssemos bonito no nosso caderno, escrevêssemos bonito em qualquer outro lugar, escrevêssemos e nós soubéssemos escrever. Amém? Eu vou contar algo para vocês aqui. O pastor, ele cresceu no Japão, né? E eu estudei em escola japonesa. Mas sabe que pelo fato de eu não escrever mais, eu esqueci como é que escreve algumas coisas em japonês? Eu leio bastante, mas eu esqueci bastante coisas como se escreve. Da mesma forma somos nós precisamos escrever a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio 6. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 9. Deuteronômio 6, 6 e 9. Quando nós escrevemos, meus irmãos, nós ativamos algo em nossa mente, com que fique mais gravado, porque muitas vezes, quantos de nós já tivemos a vontade de ler a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, e de repente a gente esquece. Não lembra mais nem onde que fica o versículo. Se nós passarmos a escrever isso, se tornará uma verdade em nossas vidas. Veja só Deuteronômio 6. De todas as palavras que hoje lhes ordeno, esteja em seu coração, escreva-as nas batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Nós devemos escrever, meus irmãos, as palavras de Deus. Não somente lermos ela, mas precisamos escrever ela. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, que nem eu estou vendo a Cris aqui, algumas outras pessoas, anotando. Sabe qual é a importância de nós anotarmos uma mensagem? Quantos aqui já ouviram falar sobre o povo de Bereia? Amém? O povo de Bereia, meus irmãos, era aquele povo que não se deixava levar por qualquer vento de doutrina, não, meus irmãos. Eles iam na palavra. E sabe, quantos de nós que estamos aqui, que talvez esteja nos assistindo agora, pode estar se perguntando, será que aquilo que o pastor está falando é verdade? Porque se nós não estudarmos, se nós não selecionarmos a palavra, estudarmos a palavra, escrevermos a palavra, nós vamos, infelizmente, muitas vezes nos depararmos com algumas pessoas de algumas religiões e nós vamos ficar perdidos. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já vivenciaram talvez isso no Brasil, não vou falar o nome da religião aqui, mas bater na sua porta, com um caderninho, com um livrinho, e aí o crente que se acha muito crente, porque não estuda nem a palavra de Deus, e aquele irmão daquela outra igreja, vem te lambe com a palavra dele. E tudo aquilo que ele fala, se torna verdade, porque você não conhece a palavra que você lê, ou que você deveria ler. Aí quando o cara lá fala que Jesus não existe, você até se pergunta, ué, será que Jesus não existe mesmo? Será que eu estou ficando doido? Será que até agora o que me ensinaram na palavra é mentira? Ou quando o diabo se levanta contra o seu filho e você não conhece uma escritura da palavra que você possa orar, ou meditar nela e orar, e isso se tornar realidade na sua vida, e você fica assim, uau, por que será que isso acontece com a irmã Ariete, quando ela coloca para se reunir na casa da oração, as coisas acontecem, na minha vida não acontece? Amados, se nós não tivermos tempo de meditação na palavra, se nós não separarmos a escritura, se nós não meditarmos na escritura, dias ruins se levantam em nossas vidas, como se levanta na vida de cada pessoa que está aqui, e nós vamos viver nossas vidas pedindo a irmãos que orem sobre nós. Mas quanto de nós sabemos que existem coisas que outras pessoas podem até orar por nós, mas existem coisas que nós devemos orar. Existem coisas que nós devemos declarar. E se nós não abrirmos nossas bocas, meditarmos na palavra e fazermos um roteiro, estudarmos a palavra, como vai ser? Amados, eu vou contar uma outra experiência, eu me lembro muito bem, logo bem cedo na fé, eu via algumas pessoas na igreja, isso em 90 e... o pastor é velho mesmo, gente. O pastor vai fazer 42 anos semana que vem, está ficando velho. Mas eu me lembro que, quando eu era mais novo, eu via aquelas irmãs orando e pessoas eram curadas. E a gente ia, desde novo, meus irmãos, eu fui batizado com 9 anos de idade. E eu me lembro muito bem que, desde novo, eu gostava muito de fazer evangelismo. Eu saía na rua para fazer evangelismo no Guarujá, em São Paulo. Eu saía na rua para poder fazer evangelismo, e eu me lembro que eu gostava porque as pessoas, nós parávamos as pessoas na rua, eu carregava aquele biblão debaixo do braço, sabe aquele crente? Pequenininho, aquele cabeção, e eu fazia isso, eu achava o máximo, meus irmãos, porque eu saía. Mas o que eu gostava mesmo é quando nós parávamos para entregar um folheto. E a gente perguntava assim, eu posso orar por você? E a pessoa falava assim, posso. E aí a irmã perguntava assim, qual é o seu motivo de oração? E a pessoa falava assim, minha irmã, eu estou com
meu familiar está doente. E aí a gente perguntava para a pessoa assim, está doente? A gente pode orar por ele? A pessoa falava assim, pode? A gente pode ir na sua casa? A gente ia na casa da pessoa, meus irmãos. Nós abríamos a escritura, e quando nós orávamos, as pessoas eram curadas. A pessoa era curada, e eu ficava assim, eu falava, meu Deus, eu também quero isso para a minha vida. Certa vez, eu me lembro, já um pouco mais velho, já estava no Japão, eu me lembro que, né, certa vez, eu tinha um amigo que ele estava com dor de cabeça. E aí eu sempre ouvia aquela palavra, eu cresci na palavra, e eu falava assim, meu Deus, e já era tarde da noite, não tinha farmácia aberta naquela época, 2000, alguma coisa, e eu me lembro muito bem que eu ouvi uma voz dentro de mim falando assim, ora por ele. E sabe, meus irmãos, ora por ele me voltou, aquilo que eu falei com vocês agora há pouco, aquela memória do passado, onde eu vivi isso quando era mais novo. E ao mesmo tempo que Satanás, ele sussurrava no meu ouvido, não vai dar em nada, hein? Não faz isso não, tu não é doido? Eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar assim comigo, assim, ora por ele, ora por ele. Meus irmãos, eu fui ousado, porque a palavra de Deus fala que nós temos espírito de ousadia, eu fui ousado e eu decidi impor as mãos sobre ele. E eu li uma passagem da Bíblia, eu impus as mãos sobre ele, e quando eu orei por ele, eu perguntei, mas Umi, Atamar, desse carro, como é que está a sua cabeça? E quando eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, o que você fez? Que eu senti até alguma coisa quente na minha cabeça. Meus irmãos, automaticamente parece que o meu cérebro liberou dopamina. Eu me senti emocionado, eu me senti fortalecido, e eu vi que aquela experiência que uma irmã teve, eu também podia ter. E aquilo começou a ser uma verdade na minha vida. Porque, sabe por quê, meus irmãos? É muito bom ver experiências dos outros, mas é muito melhor ter as nossas próprias experiências. E sabe, quando nós renovamos as nossas mentes, nós podemos viver isso. E é isso que a palavra de Deus fala. Sabe, abre comigo em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 fala o seguinte, a língua, essa mesma que você tem, que às vezes você abençoa e que você amaldiçoa, tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Outros versículos falam, poder de vida e morte está no poder da sua língua. Amados, a sua língua tem poder, você sabia disso? A sua língua tem poder de trazer à existência aquilo que você está precisando. Você sabia disso? Mas como assim, pastor? Tem, meus irmãos. Porque se você declarar com fé, você vai receber. Amém? A palavra nos garante sobre isso. Mas sabe como é que nós vamos declarar com fé se nós não conhecemos a palavra, se nós não deixamos ser transformados pela palavra de Deus, se nós não conhecemos versículos da Bíblia? Quantos de nós aqui conhecemos, já vimos navios, e vemos que os navios são controlados por um tão pequeno leme? Pequeno, irmãos, mas que tem o poder de levar ao curso que ele quer, que o capitão quer. E sabe, amados, não nos deixemos enganar. Abra comigo mais uma vez, por favor, em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. É um dos últimos livros do Novo Testamento. A palavra de Deus fala assim, sede cumpridores da palavra, e não meramente ouvintes. Vamos parar por aqui. Ou seja, a palavra de Deus fala que nós devemos ser cumpridores, e não meramente ouvintes. Se até hoje, meus irmãos, vocês eram tão somente ouvintes, está na hora de serem cumpridores da palavra. Se até hoje vocês gostavam de ouvir, está na hora de vocês fazerem acontecer. Está na hora de nós entendermos, meus irmãos, que armas poderosas que podem renovar nossas vidas estão na confissão, na meditação e na ação da palavra de Deus. Precisamos não somente meditar, mas precisamos também viver a palavra de Deus em nossas vidas. Por último, amados, já terminando, quantos de nós já ouvimos falar do livro de Mateus, onde fala da mulher do fluxo de sangue? Amém? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, Mateus 9, 20, no capítulo 9 fala sobre isso. E a história conta que essa mulher, ela vivia 12 anos.
12 anos padecendo de um mal. E ela já tinha ido a médicos, já tinha ido a situações, já tinha vivido coisas, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas ainda estava vivendo debaixo das fortalezas do inimigo. Mateus 9:20 fala o seguinte: eis que a mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, veio por trás dele e tocou na orla do seu manto. Quantos de vocês já fizeram a pergunta, meus irmãos? É por isso que nós temos tendo as quintas do ensino aqui, para que nós possamos ter nossos olhos abertos. Quantos de nós já se perguntamos por que ela não tocou na cabeça de Jesus? Por que ela não tocou nas costas de Jesus, já que Jesus estava andando? Por que ela tocou na orla da veste de Jesus? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? Ou já prestaram atenção a isso? Por que ela teve que tocar logo justamente na orla da veste? Por que ela teve que se abaixar e tocar na orla da veste, e não na cabeça dele, no ombro, no braço, qualquer outra parte que era mais fácil? Meus irmãos, eu acredito que primeiramente, evidentemente, ela era familiarizada com a palavra de Deus. Naquele tempo, não era a Bíblia que nós conhecemos hoje. Abre comigo suas Bíblias em Malaquias 4:2. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 fala o seguinte: mas para vocês que temem meu nome, nascerá o sol da justiça como a cura em suas asas. Meus irmãos, ela aparentemente, ela estudou as Escrituras, pois ela sabia que a bainha da roupa de um rabino, porque Jesus Cristo era conhecido como um rabino, era chamada de asas, e que as asas não eram atributos reais de pássaros em seres humanos. Ela também aparentemente era nova no estudo, que ela não sabia, ela sabia que o Salvador teria que vir como asas que iriam curar. E é interessante, meus irmãos, o terceiro ponto aqui, que ela roteirizou, que ela escreveu, ela provavelmente, no seu tempo, de alguma maneira, deve ter escrevido isso, porque, meus irmãos, hoje nós temos a palavra que nós temos nos nossos celulares, muitas vezes a gente nem olha, mas naquele tempo as pessoas tinham que se reunir nas sinagogas para ler a palavra de Deus. E elas gravavam essas palavras no seu coração, provavelmente já deve ter gravado isso no seu coração, como nós lemos anteriormente. Mas o que me chama a atenção em quarto lugar aqui é que, de fato, ao ler o relato, ela diz que se eu tão somente, Mateus fala sobre isso, se eu tão somente tocar na orla da sua veste. Amados, ela procurou as Escrituras, ela estudou as Escrituras, ela escreveu as Escrituras e ela tomou ação para aquilo que ela aprendeu. Ela renovou a sua mente, porque a sua mente estava presa, cativa, àquilo que os médicos falavam há 12 anos atrás. Ela estava presa num fluxo de sangue, ela vista naquela época como imunda. Mas ela não se deixou abater por isso, a palavra de Deus fala. Abra sua Bíblia em Mateus 9:22 agora, em nome de Jesus. Porque ela veio atrás dele, apesar, meus irmãos, da multidão estar bloqueando ela. E quantos de nós, meus irmãos, estamos aqui hoje, vivendo situações como dessa mulher, que estamos vivendo debaixo de fronteiras, fortalezas do inimigo em nossas mentes, e muitas vezes não estamos meditando na palavra de Deus. Mas sabe, diferente daquilo que nós estamos fazendo até hoje, vamos seguir o mesmo exemplo dessa jovem. Vamos buscar a palavra, vamos meditar na palavra. Veja comigo, fala aqui em Mateus 9:22. Mas Jesus voltou-se, vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Quantos de nós, meus irmãos, gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus? Quantos de nós, muitas vezes, estamos aqui, estamos nos vendo mediante ao romper de uma vitória? Estamos próximos de uma grande vitória, mas ainda estamos nos vendo presos por fortalezas do inimigo. Quantos de nós queremos viver o novo de Deus e vamos viver o novo de Deus, mas precisamos entender que precisamos lançar fora coisas que o inimigo tem colocado sobre nossas mentes? Amados, eu falei isso na semana passada, e sabe,
Deus não nos vai dar algo novo se nós estamos preparados para receber aquilo que Ele quer nos dar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus nos deu armas, meus irmãos, poderosas para nós vencermos coisas que parecem invencíveis. Deus nos deu armas, meus irmãos, que funcionam quando as forças que nós temos falham. Deus nos deu armas poderosas que são infinitamente mais poderosas nele e funcionam através de nós porque nós estamos nele. Amados, precisamos entender que não é na força do nosso braço, mas a palavra de Deus também nos garante que nós podemos tudo com Ele. Sabe, amados, muitas vezes você pode estar falando assim, pastor, mas eu tenho tentado tanto, desde quando começou essa série, eu tenho tentado mudar e está sendo difícil. Amados, está na hora de você verdadeiramente se entregar nas mãos dEle, entregar os seus pensamentos cativos a Cristo Jesus. Porque para vivermos o futuro e aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos entender que para uma nova estação se necessita de novas sandálias e novas roupas. Não podemos, meus irmãos, entrar numa nova estação com roupas de uma estação velha. Deus quer que você viva o novo tempo, mas para você viver o novo tempo dele, você precisa deixar as coisas que para trás ficam. Eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente. Enquanto o ministério de louvor canta essa música, eu gostaria que você pensasse talvez nas fortalezas que o diabo ainda tem em sua mente e que precisam ser derribadas nessa manhã. Coisas que o inimigo ainda tem tentado contra você, ainda tem lutado, ainda tem ganhado contra você, mas hoje é o dia, a hora de você entregar nas mãos de Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Enquanto vocês adoram, meus irmãos, que Ele vem com a sua providência. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia. Oh, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Eu quero convocar toda a igreja nesse momento que esteja em oração em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inferno não Você que está nos assistindo, ore em línguas em nome de Jesus, se você souber orar em línguas. E nada irá me impedir, Aleluia. eu te adorarei. Aleluia. Levante o clamor nessa manhã em nome de Jesus. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, obrigado, Deus. Oh, Pai. Imutável é. Não deixe de orar, não deixe de Vem como agradecer. trovão, Não deixe de adorá-lo. Não deixe de como adorá-lo. trovão. Não deixe
adorar, irmãos. É assim que as fortalezas do inimigo serão derribadas. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós aclamamos. Poderoso és, grandioso és, como o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és na tempestade. Declare, igreja, nessa manhã, em nome de Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu trono imutável é. Eu gostaria de fazer um convite nessa manhã. Se tem alguém aqui nessa manhã que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de torná-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez você que esteja nos assistindo aqui nessa manhã, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas gostaria de torná-lo Senhor e Salvador, coloca a mensagem de texto, nós vamos estar orando por vocês. Se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber Jesus Salvador da sua vida, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Eu tenho um segundo apelo que eu gostaria de fazer nessa manhã, especificamente para casais. Existem casais que estão nos assistindo e casais que estão aqui, que estão vivendo fronteiras, que estão vivendo debaixo de fortalezas do inimigo, aonde um pensa uma coisa e o outro pensa outra coisa, aonde não há união no seu lar, aonde um quer fazer uma coisa e o outro se vê querendo fazer outra coisa. Em nome de Jesus, essas fortalezas serão derribadas hoje na autoridade do nome de Jesus. E se tem alguém aqui nessa manhã que esteja vivendo assim, eu gostaria de convidar que venha aqui à frente em nome de Jesus. Sabe, amigos, não tenham vergonha, meus irmãos, porque muitas vezes o diabo ele age dessa maneira, tentando nos envergonhar, fazendo com que nós não nos coloquemos debaixo da mão poderosa de Deus. Pois Ele é o único capaz de mudar a nossa história, Ele é o único capaz de mudar a nossa realidade, Ele é o único capaz de mudar a nossa história e fazer com que possamos entrar numa nova estação. Também existem pessoas aqui nessa manhã, meus irmãos, que estão vivendo dentro de fortalezas do inimigo, presos a sentimentos de depressão, presos a sentimentos de que meu pai não me ama, minha mãe não me ama, presos a sentimentos, meus irmãos, e a fortalezas do inimigo. Mas hoje é o tempo e a hora de nós sermos libertos e passarmos a viver um novo tempo, de estudar, de confessar, de meditar e de tornar isso uma ação em nossas vidas. Oh Deus. Eu ainda quero que a igreja continue orando em línguas, em nome de Jesus. Que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és.
grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Amém. Eu gostaria de pedir aos casais que estão aqui, que pudessem dar as suas mãos, os casais, talvez as famílias que estiverem aqui. Eu gostaria que com a outra mão você colocasse a mão sobre o seu coração. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus usa essa palavra muito forte, muito direta, com relação a armadilhas e fortalezas que o diabo tem levantado sobre as famílias. Aonde o homem tem pensado uma coisa e a mulher tem pensado outra. Aonde não há união, meus irmãos. E mesmo que o seu esposo ou sua esposa não esteja com você, coloque a mão sobre o seu coração. E você que está nos assistindo nessa manhã também faça o mesmo em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, e nós, na autoridade do nome de Cristo Jesus, quebramos, ó Deus, toda maldição, toda armadilha, Senhor Deus, porque muitas vezes, Pai, as pessoas não entendem, Senhor Deus, que nós não somos mais malditos, porque Cristo Jesus levou sobre si toda a maldição. Mas para aqueles que acreditam, nós quebramos todas as armadilhas e armas que o diabo possa ter contra as famílias, ó Deus. E nós levamos todo o pensamento das famílias, dos casais, cativos a Cristo Jesus. Nós entregamos, ó Pai, todo pensamento, Senhor Deus, que seja contrário à tua palavra, Senhor Deus, dentro das famílias, Senhor Deus. Senhor Deus, nós declaramos um novo tempo de união. Um novo tempo, Senhor Deus, de colocarmos roupas novas para a nova estação que se inicia em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque não será mais como eu quero, mas como o Senhor quer. Não será mais como o meu marido pensa, como minha esposa pensa, mas como o Senhor pensa. Nós colocamos, Senhor Deus, cativo agora também, Senhor Deus, todo pensamento de suicídio, depressão, todo pensamento de homicídio, todo pensamento, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, de se drogar, Senhor Deus, de se mutilar, ó Pai. Pai, nós colocamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus agora, Pai. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, e a sua palavra nos garante que não há distância na oração, ó Pai. Todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, Senhor Deus, sejam curados, libertos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque vitorioso Tu és, ó Pai. Vitorioso Tu és, ó Deus. Tu és vitorioso, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por uma semana cheia e repleta de notícias maravilhosas vindo do Teu reino, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a partir de hoje, ó Pai, todos nessa igreja e todos que estão nos ouvindo poderão dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E milhares. Obrigado, Deus. Meu amado é Obrigado, Pai. o mais belo entre milhares e milhares. Sejamos todos que estamos aqui e você que está nos assistindo nessa manhã abençoados na prática da palavra. Que a palavra de Deus, meus irmãos, seja uma verdade na vida de cada um de vocês e que nós possamos escrevê-la nos nossos corações, para que quando dias bons e dias maus se levantem, sejam elas as primeiras que saiam das nossas bocas.
para enfrentarmos dias que virão sobre nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês e ama a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.